O assunto geral e característico de Êxodo é a libertação do povo de Deus ou a sua redenção efetuada pelo eterno Deus e o seu estabelecimento como um povo que lhe pertence como coisa particular. Vemos Israel sobre a lei ou sob o governo de Deus atuando em paciência, de um Deus que, tendo-os conduzido a si mesmo, administrava ao seu povo um recurso junto dele, para o caso em que esse povo fosse infiel, mas não uma verdadeira entrada na sua presença. O véu não tinha sido rasgado, Deus não saía para eles e eles não podiam entrar até junto de Deus. As relações de Deus com o seu povo tinham sido primeiramente em graça, mas essas relações tinham sido passageiras. Os israelitas nunca tinham entrado nelas com inteligência. Não tinham compreendido essa graça como pecadores que dela tivessem necessidade. Vamos ver a continuação desses diversos ensinamentos. Em primeiro lugar, são-nos apresentadas as circunstâncias que se ligam ao cativeiro de Israel e as perseguições que esse povo teve de sofrer, assim como os cuidados providenciais de Deus, respondendo à fé dos pais de Moisés e cumprindo os desígnios da sua graça, que tem como resultado não só conservar a vida desse menino, mas também colocá-lo em posição elevada na corte de Faraó. As coisas que sucedem sobre a terra é o próprio Deus que as opera. Ele prepara tudo de antemão, quando nada existe ainda aos olhos do homem. Mas, embora a providência responde à fé e atue para cumprir os desígnios de Deus e controla a marcha dos seus filhos, ela não é o guia da fé, embora o seja por vezes dos crentes que se encontram privados de uma clara visão da vontade de Deus. No capítulo 2 de Êxodo, nós vemos a fé de Moisés, que revela-se no fato de ele renunciar a todas as vantagens da posição em que Deus o tinha colocado pela sua providência. A providência de Deus pode dar, e de fato dá, muitas vezes aquilo que torna, sob diversos aspectos, os servos de Deus aptos para a sua obra como vasos de eleição. Mas isso não poderia constituir a sua força para a obra. Não se deve confundir essas duas coisas. Dá também vantagens secundárias a fim de que, renunciando a elas, o testemunho seja prestado à realidade da fé e ao poder de Deus que opera na alma. A vantagem é então concedida a fim de que a ela renunciemos. Isto faz parte da preparação do obreiro. A fé de Moisés, atuando por afeições que o ligavam a Deus e, por consequência, ao povo de Deus, que vivia em constante angústia, não se manifesta por meio de socorros ou consolações que a sua posição o teria colocado em condições de dar a esse povo. Faz melhor, compromete-o a identificar-se com ele, pelo fato de ser o povo de Deus. A fé une-se a Deus e ao laço estabelecido entre ele e o seu povo, e quer ter ali a sua parte. Portanto, não sonha em proteger do alto como se o mundo tivesse alguma autoridade sobre o povo de Deus, ou como se fosse capaz de o assistir em bênção, mas reconhece toda a força do laço que o une a Deus. Sente-se, e é isso o que lhe pertence particularmente, que Deus ama o seu povo. Por afeição, quer partilhar a posição desse povo, que é precioso a Deus sobre a terra, e coloca-se na mesma posição em que ele se encontra. É o que Cristo fez. A lei dos fiéis consiste em segui-lo na sua carreira de amor, seja qual for, aliás, a distância que o separe.
Que de razões Moisés não teria tido para ficar onde a providência de Deus o tinha colocado? Que de pretextos para servir mais utilmente os filhos de Israel? Mas teria sido apoiar-se ao poder de Faraó, em vez de reconhecer o elo de ligação que unia Deus ao seu povo. Daí teria resultado para este um conforto concedido pelo mundo, mas nunca uma libertação realizada pelo amor e pelo poder de Deus. Moisés teria sido poupado, mas teria perdido a sua verdadeira glória. O faraó teria sido lisonjeado e a sua autoridade sobre o povo de Deus teria sido reconhecida. Mas Israel teria permanecido em cativeiro, apoiando-se no faraó, em vez de reconhecer Deus nas gloriosas relações ligadas à sua adoração como povo. Por outro lado, o próprio Deus não teria sido glorificado. Eis o que teria acontecido se Moisés tivesse permanecido na sua posição providencial. O raciocínio humano e as condições bebidas nos caminhos da providência uniam-se para lhe darem esse conselho. Mas a fé obrigou-o a deixar essa posição. Tudo teria sido realmente perdido se ele lá tivesse continuado. Moisés identifica-se, pois, com o povo de Deus. Os seus primeiros atos, pelos quais ele se aproxima do seu povo, são talvez marcados de uma certa atividade natural e da consciência de uma força que não vinha puramente do alto. Todavia, é esta sua primeira dedicação que é considerada pelo Espírito Santo como um belo e aceitável fruto da fé. Leia Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 26. Mas era preciso que a atividade de Moisés fosse mais completamente submissa a Deus e que não tivesse outro ponto de partida que o próprio Deus e a obediência à sua vontade expressa. Temos aqui, no caso de Moisés, um exemplo da maneira como o Senhor atua muitas vezes. O zelo e a energia da fidelidade manifestam-se, mas põe o instrumento momentaneamente de lado para nos ensinar a fazer depender o nosso serviço direto e inteiramente dele, de Deus. A história do próprio Senhor Jesus nos apresenta algo de semelhante em relação ao tempo de inação que decorreu desde a primeira aparição no templo até o seu ministério público. A sua aparição quando ele tinha 12 anos, até os 30 anos do seu ministério público, exceto que não houve, para ele, para Jesus, nem erro de cálculo, nem equívoco, e, por conseguinte, nenhuma direção providencial exterior que tivesse por fim reconduzi-lo. Nele, em Jesus, a perfeição do movimento interior de que estava animado dava-lhe constantemente consciência de que ele era o Filho e, ao mesmo tempo, submetia-o à vontade de seu Pai nas circunstâncias em que estava moralmente colocado. Mas o Senhor revelou-se como Filho quando se encontrava com os doutores no templo. E, no entanto, ele foi submetido a José e a Maria até ao tempo e à época fixada por Deus, e igualmente perfeito nas suas duas posições. Moisés, tímido ainda na sua fidelidade, receando por um lado o poder que, talvez sem ele saber, lhe dava um certo hábito de energia, porque se tenha aquilo de que tiramos a nossa força, e por outro lado, repelido pela incredulidade daqueles para os quais o atraíam o seu amor e a sua fidelidade, porque eles não o compreenderam, fugiu para o deserto, tipo, quanto ao próprio fato, do Senhor Jesus rejeitado pelo povo que ele amava. Este tipo difere do de José. José, ao sair da prisão, onde esteve como morto, toma a posição de Jesus, elevado à direita do trono, supremo entre os gentios, e por fim recebe os seus irmãos
dos quais tinha estado separado. Os seus filhos são uma testemunha da bênção que lhe foi concedida durante essa separação. Chama-os Manassés, porque diz ele: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E Efraim chama-o desse nome, porque ele disse: porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Mas Moisés representa Cristo separado de seus irmãos. E embora Zípora, que era a esposa de Moisés, pudesse ser considerada como um tipo de igreja, assim como a mulher de José também foi um tipo da igreja, embora esposa do libertador rejeitado, no caso de Moisés, durante a separação deste de Israel, o coração e os sentimentos de Moisés, exprimindo-se nos nomes que ele dá a seus filhos, são inteiramente dominados pelo pensamento de que está longe de Israel. Os seus afetos fraternais, os seus pensamentos, o seu descanso, a sua pátria, estão com esse povo. Ele é estrangeiro em toda parte. Moisés é o tipo de Jesus considerado como libertador de Israel. Ele chama o seu filho Gerson, isto é, ele diz o significado de Gerson, estrangeiro lá, porque, disse ele, sou peregrino em terra estranha. Jetro, que é o sogro de Moisés, representa-nos os gentios, entre os quais Cristo se refugia com a sua glória quando os judeus o rejeitaram. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.